Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Terapia dos Sonhos. Eu sou a Amélia. Vou me apresentar para vocês e explicar qual é o objetivo do nosso canal. Eu sou assistente social, trabalhei durante uns 14 anos como assistente social e também trabalhei durante 12 anos em atendimento ao público. Então, eu sempre tive essa facilidade, né, de comunicação com as pessoas. No início era um pouco tímida, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né, a ouvir e principalmente a acolher as pessoas. Desde muito nova, eu sempre tive várias experiências através dos sonhos e, enfim, muitas vezes, inúmeras vezes, sinais, né, são apresentados através dos sonhos e eu tive a certeza que quanto mais eu compartilho, quanto mais eu conto para outras pessoas, esses sonhos instigantes não são todos os sonhos, né? Mas aqueles que marcam, né? Aqueles sonhos que marcam, que a gente não esquece, que já acorda com certeza de que é diferente, que aquela experiência foi diferente. Então, por experiência própria, eu sei que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente socializa a informação, ou através da escuta e do acolhimento da outra pessoa, as respostas podem acontecer através desse diálogo, ou até mesmo enquanto a gente relata, enquanto a gente externa essa experiência, vêm os insights, né, conosco mesmo. Então, muitas vezes eu tive respostas e assim sempre achava interessante escrever um livro, né? Porque são muitas experiências que eu tive a respeito dos sonhos, mas eu nunca escrevi, tenho muita coisa eu tenho gravada na memória e comecei a ter essa ideia, né, de compartilhar com outras pessoas essas experiências, já que eu desisti, nunca coloquei assim como prioridade escrever livro mesmo, mas assim a gente pode estar relatando, a gente pode estar compartilhando e ouvindo também, né? De outras pessoas que também têm esse tipo de experiência e que, infelizmente, no nosso dia a dia, né, tão corrido, outras pessoas não podem parar para estar ouvindo, ou até mesmo por egoísmo mesmo, né, porque não coloca o acolhimento, a escuta ao próximo como prioridade em sua vida. Mas a gente colocou no slogan aqui do canal, Terapia dos Sonhos, somos todos ouvidos justamente por isso, para que vocês se sintam à vontade em estar contando, compartilhando, colocando nos comentários as experiências e através de e-mails também, eu vou divulgar o e-mail para que vocês possam estar colocando essas experiências e a gente contar, a gente ler, né, aqui a experiência, os sonhos de cada um e que o objetivo é trazer respostas, né? Porque não só de agora, na atualidade, mas sempre, desde sempre, inclusive na Bíblia, tem muitas histórias em que Deus falava e fala, né? Através dos seus enviados, através de sonhos, e que a gente tem que estar em alerta, sim, tem que atentar para os sinais que acontecem através dos sonhos. Eu digo aqueles sonhos que nos deixam instigados, muitas vezes perplexos, são sonhos diferentes que mexem com a gente e que muitas vezes a gente nem sabe colocar para fora, nem sabe como explicar, como descrever, né? Mas eu acho muito importante a gente tentar fazer isso, porque à medida que a gente faz essa prática, né, de verbalizar, de socializar, então vai se criando na nossa mente, assim, vai se concretizando as respostas, os sinais vão ficando mais claros, e quando a gente deixa para lá,
realmente pode ser uma oportunidade que está deixando para trás, certo? Então aqui nós somos todos ouvidos realmente, se sintam à vontade em contar. O meu objetivo realmente é acolhimento, é acolhedor, e é isso, né? Eu estou aqui aberta para fazer parte dessa terapia juntamente com vocês. Tenho certeza que nós todos precisamos. Vou começar contando um relato interessante que há alguns anos, né, aconteceu comigo, que foi de um lugar que eu nunca tinha ido. Eu sonhei que eu estava numa praia, eu sonhei naquela praia, eu sabia que eu não conhecia aquele local, e eu estava com a irmã minha, a minha irmã mais velha, no sonho. E quando a gente entrava na água, uma voz masculina falava: cuidado, cuidado que aí passa uma correnteza, tenha cuidado. E eu acordei, nesse mesmo sonho, né, antes de eu acordar, eu estava sozinha e vinha uma onda muito grande, mas uma onda gigante. E que eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou me livrar dessa onda? E eu sentia, gente, uma força, mas era uma força, assim, era uma invisível, que me suspendia e me colocava lá no topo da onda, lá em cima, e me levava até a beira da praia. E não acontecia nada, né, comigo. Eu ficava a salvo. Eu fiquei muito intrigada com esse sonho. Eu pensei, puxa, que lugar era aquele que eu não conhecia? Que praia era aquela que eu nunca tinha ido? Enfim, eu contei o sonho para minha irmã, porque era com ela, né, ela fazia parte do sonho, eu achei interessante, contei para ela, contei em todos os detalhes. Pouco tempo depois, nós fomos numa praia e eu não conhecia, né, ainda essa praia, e ela me levou, minha irmã me levou. Quando eu fui, que eu cheguei no local, eu me lembrei, imediatamente eu me lembrei do sonho. E eu falei com ela, eu disse, gente, essa praia aqui foi aquela praia que eu sonhei, que eu te contei. Tenho certeza foi aqui. E aí, quando nós entramos na água, o tio do meu cunhado falou: cuidado, cuidado que aí passa uma correnteza, né? E assim, eu olhei para ele e falei: você lembra? Era exatamente assim. Foi essa cena aconteceu no meu sonho. Então, gente, é real, nosso espírito sai do corpo, né, quando a gente dorme, e a gente vivencia coisas que ainda vão acontecer. Eu tenho certeza disso, porque aconteceu nesse sonho e outros também que a gente vai estar relatando aqui. É muito interessante porque nos mínimos detalhes eu me lembro de tudo, exatamente dos detalhes do que tinha na praia, as barracas que eram poucas, a direção da água, a direção da areia, a localização que era diferente, que eu tinha certeza que nunca tinha ido naquele lugar. A voz masculina que falou, que avisou, né, para a gente ter cuidado com aquele local. Enfim, é muito interessante, porque nesse caso foi um caso assim, tipo uma premonição, né? Coisa que ia acontecer e que aconteceu realmente daquela forma. Mas aquela última parte do sonho, né? Que eu sentia aquela força invisível me colocar a salvo na onda, né? Me levou até a beira da praia e não aconteceu nada de prejuízo, né, à minha pessoa, porque quando eu via o tamanho da onda, eu fiquei, no sonho, realmente eu fiquei assustada, fiquei com medo. Mas, enfim, para a vida, eu levei de lição desse sonho que muitos problemas, né, às vezes a gente passa, como eu passei, e vou estar contando para vocês aqui algumas experiências, algumas provas, algumas provações e que a gente se sente impotente muitas vezes, mas que Deus
Deus, né, ele vem e nos coloca a salvo, sem que a gente precise lutar com nossas forças humanas. Então, eu nesse sonho eu entendi que a fé, né, a fé ela faz o impossível acontecer, porque na hora que eu estava ali, que eu vi o tamanho daquela onda, eu me lembrei de Deus. Eu lembro que no sonho eu falei: meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Meu Deus, eu só chamava por Deus. E na vida, realmente, nos momentos difíceis, a gente chama por Deus, a gente tem que entregar realmente e confiar, porque Ele sempre vai nos colocar a salvo, tá bom? Então eu espero muito ansiosamente a resposta de vocês. Eu espero ouvir a história de vocês. Vamos fazer desse canal um canal de terapia realmente para que a gente tenha nossas respostas, a gente se sinta ouvido. Eu sei que é um dos problemas que a gente enfrenta na atualidade é a escuta. As pessoas estão muito ocupadas, estão muito preocupadas também e não têm interesse e não têm tempo de ouvir o outro. Mas aqui no canal nós somos todos ouvidos. Um abraço e até o próximo vídeo.